Boa noite, conforme for a ocasião. Estamos aqui novamente, eu, Luiz Kruzielski. E Carlos Belmiro Ronconi. Dessa vez juntos, mas separados, né? Devido à Sim. nossa queridíssima pandemia mundial. E estamos aqui na quarentena inventando o que fazer, né? Exatamente. A gente inventa e tenta ir pra frente. Vamos ver. Qual que é o tópico de hoje, Ronconi? O tópico de hoje é acústica boa. O que é uma boa acústica, né? Como é que a gente define alguma coisa acústica? Eu acho que tudo é acústico, até os discos da MTV, mas... O que faz com que uma coisa tenha uma boa acústica, uma sala, né, um ambiente e assim por diante? Exatamente. Nosso tema de hoje é falar sobre o que é bom em acústica, o que é uma boa acústica, o que é uma má acústica e para que serve. E ver o seguinte, nem sempre uma boa acústica para um lugar é bom para outro, né? Eu, por exemplo, uma coisa muito interessante, a gente vê muito vídeos no YouTube, né, que as pessoas gravam direto do microfone do celular ou do microfone da câmera e tal, e pegam todo aquele ambiente que tem na sala. Aquilo não é bom para a voz falada, né? Porque você está pegando um monte de reflexão que chega no microfone ao mesmo tempo, e é muito ruim. Em compensação, se o cara for tocar um instrumento solo, um violino, um clarinete, aquilo fica muito legal, né? Porque te dá uma ambiência, né? Então, assim, uma reverberação é muito interessante para uma sala de concerto, mas não é muito interessante para um estúdio, entendeu? A acústica tem que ser adequada ao lugar, né? Então, a acústica boa, nem sempre ela tem um parâmetro definido. Ela é como o bom gosto. Quem tem, tem. Quem não tem, lamenta. Lógico que também não é uma coisa tão subjetiva assim, que existe uma série de claro, estudos que já dão como base que tipo de características acústicas funcionam para cada tipo de ambiente e para o que aquele ambiente é usado, né? Exatamente. E mais do que isso, falar sobre quais são os princípios básicos da acústica que fazem com que uma acústica seja boa ou seja ruim, né? Exatamente. O que é reflexão, o que é difração, o que é eco, flutter, essas coisas todas. Então vamos começar por aí, Ronconi. Tá. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, aquela ali é uma espuma acústica. Eu acho tão engraçado isso, né? Nossa, eu tenho material acústico aqui na sala, né? Lembra quando caixa de ovo era material acústico? Mas ainda é pra muita gente, né? Pra muita gente ainda é, então, mas era o supra-sumo. Eu lembro quando eu estava no colégio técnico, o nosso DCE lá era todo forrado de caixa acústica, para o cara poder botar o som do Led Zeppelin alto ali na picape que tocava ali um gradiente, né? Então era o supra-sumo, né? Pegar a caixa acústica do ovo do refeitório, pegar a embalagem de ovo do refeitório e fazer o tratamento acústico da sala, né? Não, eu lembro que o meu primeiro home studio aqui em casa era cheio de caixa de ovo usada, o que era pior ainda. Então tinha aquelas manchas de ovo quebradas. O troço nojento que juntava bicho, era uma desgraça, E, pô, na época eu achava aquilo ali o máximo, né? Porque, porra, ó como é que melhorou. E que o pessoal pensa? Quando ele pensa em material acústico, normalmente está pensando num material absorvente, né? Que ele não reflete o som, né? E aí vamos começar pela absorção, né? O que é absorção do som, Ronconi? Absorção é a perda total da reflexão, ou seja, imagina você com uma bolinha de ping-pong na mão, tá? Se você pegar uma parede lisa, dura, né, uma parede normal, e você jogar a bolinha vai bater e voltar para você, ou seja, toda a energia que eu imprimi na bolinha, né, jogando ela na parede, ela vai encontrar a parede e a parede vai devolver a energia quase que total de volta para a bolinha e ela vai voltar para você. Se eu jogar a bolinha numa cortina de veludo, uma cortina mais pesada, o que vai acontecer? A energia da bolinha vai movimentar essa cortina e vai perder uma parte da energia, ou grande parte da energia, dependendo do tamanho da cortina, dessa bolinha. E ela vai, então, não voltar para você, ela vai cair no chão, né? Então, quando você tem uma absorção acústica, é exatamente isso. Você tira a energia do som, né? Você absorve a energia do som em vez de refleti-la totalmente. E a regra vale, ou seja, uma cortina, ela absorve a energia acústica, ela absorve movimentação, né? A própria energia acústica, o que é? É movimentação de partículas no ar, né? Movimentação de moléculas, de partículas no ar. Então, quando elas encontram um anteparo que absorve essa energia, elas deixam de movimentar e deixam de retornar. Quando você tem um obstáculo duro, rígido, essa energia é praticamente rebatida de volta. E aí, mas é uma coisa que é legal que a gente pontuar, eu achei muito bom esse seu exemplo,
mas é legal como se a gente imaginasse que tivessem várias bolinhas e cada bolinha tivesse um peso diferente. Exatamente. Então tem algumas que vão funcionar para um e para outro. O som é a mesma coisa, né? Exatamente. A absorção vai depender muito da frequência que esse som tá, né? Exatamente, de quanto que ela oscila. Então, o que acontece? Se você tem um material mais poroso, uma espuma, um tecido mais grosso, é como se tivesse pequenas cavidades ali, se você olhar uma espuma de perto, parece que ela tem pequenos furinhos, né? E o que acontece? Que o som, ele entra ali, ele começa a refletir ali dentro e vai perdendo energia assim. Mas isso só funciona para uma frequência alta, né? Isso, exatamente, o comprimento de onda. Exatamente, o comprimento de onda menor, então ela precisa de um anteparo menor para ela perder essa energia. Aí conforme você vai aumentando o seu comprimento de onda, você vai deixando o seu som mais grave e ela precisa de um anteparo maior para perder esse tipo de energia, né? Sim. Então você tem o tipo de absorção que é esse tipo de espuma, que a onda fica presa ali dentro. E para uma frequência mais grave, você tem um outro tipo de forma que você pode absorver isso, que é você ter uma superfície que ela vibre junto com o seu som. Exatamente. Que é justamente o que faz eles chamam de absorção por ressonância, né? Que é exatamente o que faz uma chapa de metal ou uma chapa de madeira com que ela vibra junto com esse som. E aí, fazendo esse material vibrar, o som vai perdendo energia e vai sendo absorvido com isso. Exatamente. Ela vai perdendo essa energia, né? Vai perdendo energia cada vez mais e aí eu não tenho mais reflexão, não tenho mais nada. Que assim como a luz, o que a gente ouve é reflexão, né? Som direto e reflexões. E aí, isso eu acho que é o ponto básico. Por que a caixa de ovo, que era considerado material acústico, né? Hoje em dia ele já é visto até, por quem entende de acústica, como uma coisa muito ineficaz, né? Apesar de, assim, você consegue absorver alguma coisa com ele. Mas qual que é o problema da caixa de ovo? Ela tem uma resposta de frequência de absorção muito irregular. Ou seja, para algumas frequências ela absorve muito bem, e para outras ela deixa aquela frequência rebater muito bem. Ou seja, principalmente nas frequências graves, ela não absorve quase nada. Não absorve quase nada. Ela é transparente. Exatamente. Isso faz com que o som ele perca as frequências altas, mas todas as frequências mais baixas e até nas médias, ela trabalha de uma maneira muito irregular. E isso, para você ter um controle acústico, é muito difícil de você conseguir fazer alguma coisa decente com esse controle, né? Exatamente. Um exemplo interessante que eu tenho observado com relação a isolamento também, né, que a gente falou que vai isolar a frequência, não vai isolar a frequência. Se vocês perceberem, por exemplo, vocês estão do lado de um circo, né? Você passa perto de um circo. O que você ouve que vem do circo, da lona do circo? Você ouve apenas frequências mais graves. Por quê? Porque as frequências mais agudas são absorvidas pela lona, que é um material pesado, tá? Mas com relação a comprimento de ondas graves, é um material pequeno, né? Então o grave passa pela lona do circo, mas o agudo não. Então você ouve primeiro a voz do apresentador assim, né? Mas depois quando você entra no circo, você ouve a voz legal, né? Por quê? Porque as frequências mais agudas são absorvidas pela lona e as baixas não. A lona funciona como um ressonador, né, para baixa frequência. Exato. E aí vale até entrar no segundo tópico, né? Que é uma outra coisa que é muito importante num tratamento acústico, mas que as pessoas não entendem muito bem essa diferença, que é o isolamento, né? Isolamento, exatamente. Qual que é a diferença entre o isolamento e a absorção, Roncone? A absorção é quando eu quero tirar reflexões de dentro do ambiente. O isolamento é quando eu não quero deixar passar sons para um outro ambiente. Ou seja, eu estou dentro de uma caixa, né? Eu posso ter uma caixa reverberante com várias reflexões, mas quando eu falo sobre isolamento, é cortar essa passagem de energia para outro ambiente, né? Eu só quero isolar o outro ambiente. Por exemplo, eu tenho meu quarto, eu posso isolar o meu quarto para ter uma característica acústica morta, né? Ou seja, sem reflexões, mas nada me garante que eu estou isolando o ruído que está indo para o outro lado. Porque eu estou tratando apenas da parte interna, não estou tratando apenas do isolamento de um lado do outro, né? E isolamento entre ambientes também depende muito do comprimento de onda da frequência, né? Eu posso isolar alta frequência simplesmente com umas cortinas mais pesadas, mas baixa frequência eu tenho que botar concreto e parede, certo? Exatamente, porque o isolamento é muito dependente da massa, né? Da massa, porque exatamente. Para você tem que fazer com que a energia seja dissipada. E, por exemplo, para uma frequência mais grave, para você fazer com que aquela energia se dissipe e
e seja totalmente ela absorvida pela parede, que ela não vá nem para um lado nem para o outro, você precisa que aquele material vibre com uma massa muito grande, né? Exatamente, para ter inércia. E é engraçado, porque alguns materiais, se você faz uma parede de concreto, por exemplo, uma parede de concreto ali de 30 centímetros de espessura, super grossa, ela vai refletir todo o som, ela vai isolar todo o som, né? Ou seja, para fora. A reflexão dela é quase 100% e o isolamento dela também é quase 100%, quase 100%. Né? Se você estiver do lado de fora da sua sala. Exatamente. Ou seja, são coisas totalmente diferentes ali, né? E vai depender daquilo que realmente a gente quer. A gente quer o isolamento ou a gente quer só um tratamento acústico. São duas coisas diferentes. Tem uma outra coisa que é legal no isolamento, é que toda vez que o som passa de um meio para o outro, ele perde energia. Porque parte dessa energia fica presa dentro do próprio meio. E isso é um pouco mais difícil de a gente explicar auditivamente falando, mas tem uma coisa a ver muito com a impedância do material, né? Se você tem um material com impedância muito diferente do outro, o que acontece? A onda vai ficar, entre aspas, presa dentro desse material e não vai passar para o outro. É por isso que você vê, por exemplo, quando você vai fazer o isolamento acústico de um lugar, você tem a parede, um espaço vazio e outra parede. Porque esse espaço vazio, ele tem uma impedância muito diferente da parede. Vamos lá, back to basics. Explica o que é impedância. Aí explica você, Roncone, que... Não. Você introduziu a palavra. Acusticamente você manja mais do que eu disso daí, cara. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Impedância. O Google, olha. O Google. Vamos ver para a definição da Wikipedia. Tá. Olha, impedância. Tem 1 milhão de impedâncias. A primeira aqui é impedância acústica. Definição da Wikipedia. Impedância acústica pode ser caracterizada como uma propagação de um meio com determinadas características específicas para o outro meio com características diferentes. Ou seja, o que é isso? Nada mais do que... Deixa eu tentar pensar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma corda fina e uma corda grossa. As duas estão amarradas. Se você chacoalha a corda fina, ela vai balançar um pouco da tua corda grossa. Exatamente. Mas ela vai balançar muito menos do que se fosse só uma corda inteira fina. Ou o contrário, se ela fosse uma corda inteira grossa. Essa diferença de uma corda para outra é a diferença de impedância, essa grossura dela. Porque o que acontece? Em vez da corda passar, toda a vibração da corda fina passar para a corda grossa, parte dessa energia ela é refletida de volta para a corda fina. Essa que dá a diferença de impedância. Da mesma forma, a corda grossa. Exatamente. A mesma coisa funciona para os materiais acústicos, né? Você tem diferença de propagação entre um material e outro, né? Por isso que você usa um isolamento de ar no meio. E você conseguiria ter o mesmo efeito tendo só uma parede? Conseguiria. Só que você precisaria de muito mais material para ter esse mesmo efeito, né? Exatamente, muito mais massa ali, né? Se você vê um estúdio de gravação, quando você tem um vidro entre eles, é sempre vidro, ar, vidro, né? Sempre um vidro duplo com uma camada de ar dentro. Por que é isso? Porque os caras não querem fazer um vidro de 10, 15 centímetros de espessura. Então eles fazem um vidro de ali 1,5, 2, espaço, mais 1,5, 2, né? Exatamente, que aí você consegue fazer uma acústica melhor, um isolamento maior, sem ter uma massa grande e crítica, né? Imagina o peso e o custo desse vidro. O som vem, bate no primeiro vidro, ele faz esse primeiro vidro vibrar, essa vibração desse primeiro vidro passa para o ar, que vibra o ar, e aí que passa para o segundo vidro. Ou seja, cada uma dessas trocas você tem uma perda. Se fosse só um vidro, ele já passaria para o primeiro vidro e que passaria direto para o ar. Ou seja, você não teria a perda entre essas trocas. E isso é uma coisa importante para o isolamento. A perda é o isolamento. A perda é o isolamento. Boa. A gente faz medidas acústicas assim, por exemplo, você quer saber quanto é que é o isolamento de uma parede, você gera um ruído rosa do lado de dentro da parede, mede desse lado, né, 1 metro de distância, depois vai do outro lado, né, e mede do outro lado para ver quanto é que você está recebendo desse ruído aí. Então a perda é o isolamento. É isso que a gente quer. Cada material tem uma curva de resposta diferente para cada frequência, né? Para cada frequência, exatamente. E no isolamento, principalmente, você isolar uma frequência grave é muito mais difícil do que você isolar uma frequência aguda. Massa e comprimento de onda.
E nisso a gente estava falando só de transmissão via ar, né? E aí temos uma outra transmissão que é ainda mais difícil de você conseguir isolar, que é a transmissão via estrutura. Via estrutura por meio sólido, né? Quem já não tá no apartamento, já não teve esse problema de estar no seu apartamento num domingo à tarde, tranquilo, querendo dormir, e o vizinho em algum lugar com uma furadeira tentando abrir um buraco na parede. Né? E não precisa nem ser o seu vizinho do lado, né? Não, se for o vizinho do primeiro andar e você estiver no 10º... Isso que é o pior, você não tem como sair e chamar o cara às favas, entende? Porque você não sabe quem que é. Tá vindo de qualquer lugar, pode vir de qualquer lugar. Tá indo pela estrutura do edifício. Então você não sabe para onde é que tá esse cara furando essa parede num domingo à tarde, que é proibido. E a mesma coisa, ruído de passos, né? Quem tem apartamento... Os mais antigos já não tem esse problema, mas esses mais novos, esses MRV da vida, isso. Que é muito, você escuta muito a pessoa andando em cima do seu próprio apartamento. Principalmente se tiver um salto, alguma coisa que seja mais... Um calçado mais duro, né? Exatamente. Faz um barulhinho e se transmite para tudo quanto é canto. E aquilo é muito difícil de isolar, né? Só se o cara tivesse algum tapete, alguma coisa em cima. Em estúdio de gravação, o que eles costumam fazer? Eles fazem um piso, e aí eles fazem uma camada ou de borracha, ou uma camada suspensa em mola mesmo, e aí que faz o segundo piso, justamente para evitar esse tipo de transmissão. É o chamado piso flutuante, né? Uma caixa dentro de outra caixa, totalmente isolado. Exatamente. O teto é a mesma coisa, né? Porque no estúdio a gente tem os dois problemas. A gente quer isolar o barulho que vem de fora para dentro, para não atrapalhar a gravação, e quer isolar o barulho do baterista que está tocando alto para burro para fora, para não atrapalhar os outros. Então a gente tem esses dois lados. Tem que isolar de fora para dentro e de dentro para fora. E é por isso mesmo que se você tem uma bateria dentro do seu apartamento, a não ser que você gaste muito dinheiro, você não vai conseguir fazer uma obra para deixar a sua sala isolada acusticamente, né? É melhor comprar uma Roland eletrônica e botar fone de ouvido e praticar, que o som é o mesmo. E o pior, até a Roland eletrônica, pelo fato do cara estar batendo na baqueta no pad mesmo, ainda vai o ruído estrutural. Então, eu sugiro você botar pelo menos um pad de EVA embaixo, ou alguma... Aquele tapetinho de criança, né? Aquele tapetinho que tem nas lojas de quebra-cabeça. Isso, ou aquele de quebra-cabeça, ou até você pode pegar um pouco mais grosso, que é aqueles de tatame mesmo, e botar embaixo da bateria. De treino, e botar embaixo da bateria, que aquilo já vai dar uma aliviada. Não sei se vai resolver 100% o seu problema. E tem o pesão do bumbo no chão, que o cara vai bater no chão, né? Com o bumbo e tudo mais. Todos esses ruídos aí. Tudo vira ruído. Ainda assim, infinitamente mais baixo do que se você tiver uma bateria de verdade, né? Claro, mas considerando que você está querendo estudar, como eu conheci um amigo meu baterista que ia para o estúdio 2 da manhã para treinar, imagina você querer fazer isso em casa às 2 da manhã. Né? O isolamento acústico ele é muito importante num estúdio de gravação ou uma sala de concerto por causa de uma coisa chamada ruído de fundo. Exatamente. Aquele ruído que está inerente ao ambiente que você está, né? Por exemplo, eu estou aqui na minha salinha aqui agora, que era um quarto de serviço improvisado, que eu estou nele agora. Eu não tenho muita acústica nele, por isso que eu estou usando um microfone duro, né? um microfone dinâmico, um SM58, falando bem próximo dele, para diminuir um pouco o ganho e não captar muito a ambientação. Porque eu estou ouvindo o ruído da rua aqui, né? Aquele que tem do ruído da rua, que é o ruído inerente, aquele ruído que está sempre no ar, né? Sempre transitando. A não ser que você vá para um lugar extremamente silencioso, né? No meio do deserto, mesmo no deserto você vai ter um ventinho para atrapalhar. Mas num lugar que você tenha muito pouco ruído, você vai ter aquela ambientação. Se você reparar, por exemplo, sai à noite na varanda do seu apartamento, você vai ouvir, mesmo que esteja silencioso, você vai ouvir. Agora em épocas de coronavírus menos, né? Porque tem muito menos gente circulando. Mas você ouve aquele ruído ambiente da cidade, né? Andando. Isso é o ruído de fundo, né? No estúdio de gravação, você quer que o seu ruído de fundo seja o mínimo possível. Só que para você ter um controle máximo desse ruído, é muito difícil. Então você chega num nível aceitável, né? Para um estúdio de gravação de televisão ou até de gravação de música, você ter ali um 20 decibéis é uma medida bem razoável, assim, bem aceitável. 25, por aí. Conforme vai subindo, vai piorando a qualidade do seu estúdio, né? Eu diria que 25 é uma coisa acessível, né? Ou seja, você com um investimento razoável, você consegue ter uns 25 dB de atenuação aí, de nível de ruído do ambiente. Mas aí, uma coisa que vale pontuar é que não adianta nada você ter uma puta obra que você isola 100 dB ali, 80 dB, que é quase impossível.
do lado de fora e de dentro. E mas bota aí um você põe ar-condicionado. põe um ar-condicionado, põe uma ventoinha ou até um transformador de lâmpada que vai gerar ruído dentro. Ruído interno, exatamente. Ou seja, todo o teu gasto com a obra foi embora, né? Exatamente. Essa medida de 25 dB tem que ser com silêncio absoluto, ou seja, o teu ar-condicionado não pode gerar mais do que 25 dB também. Né? O ruído de fora e o de dentro, né? E isso é muito, muito difícil e muito importante. Para um escritório, assim, você tem normalmente um ruído de fundo ali de 50, 55 decibéis, já é uma coisa bastante aceitável, né? Por mais não que atrapalha seja assim, tanto a comunicação, né? Que é a coisa mais importante dentro de um escritório. Agora tá na moda fazer esse tipo de escritório open office, né? Que Open não tem office. mais parede e tal. Então acaba gerando uma sala gigante com todas as paredes abertas, entre aspas, porque, entre aspas, é para melhorar a comunicação entre as pessoas. Mas o que acontece? A interação entre as pessoas. O que acontece é que a pessoa acaba se isolando no fone de ouvido justamente para evitar o ruído de fora, né? Exatamente, é muito ruído que tem. Inclusive, imagina as máquinas de ar-condicionado para esfriar um ambiente desse, que normalmente é um ambiente super aberto, super iluminado, com janelas grandes e sol entrando, né? Então você tem que manter um nível de resfriamento grande. E aí as pessoas não tomam cuidado com velocidade de insuflamento, que esse é o maior problema no sistema de ar-condicionado. Não é tanto a temperatura em si, mas a velocidade com que o vento circula lá dentro. Então não adianta você querer ter um estúdio, ligar o ar-condicionado, botar no máximo, né? Que você, para esfriar a sala rápido, porque você vai ter um nível de ruído de fundo muito grande. E isso tudo precisa ser planejado também, né? Porque exatamente. Você precisa pensar no diâmetro do teu duto, o tipo de insuflamento. Às vezes, no própria... Eles têm uma que chama de caixa redutora, né? Que é uma caixa que ela é cheia de curvinhas dentro e com material absorvente, justamente para absorver esse tipo de ruído de ar-condicionado. Então, aí é mais uma pós-graduação inteira para você entender como isso funciona e como isso funciona bem, né? Bom, a gente podia avançar para o nosso item próximo, que é reflexão e absorção, certo? Exatamente. A gente já começou a falar um pouco de reflexão, né? Isso. E que é o que o pessoal chama de material acústico, né? Que normalmente são materiais absorventes, né? Mas todo material reflete som. Pode refletir mais, pode refletir menos, né? Normalmente, quanto mais duro é o material, mais liso ele é, mais refletivo ele é em todas as frequências. Quanto mais poroso, mais absorvente, principalmente nas frequências altas. E quanto mais flexível ele é no sentido de ressonância, ele pode absorver algumas frequências mais baixas também, né? Exatamente. Quando você quer fazer um tratamento acústico de um ambiente, você tenta fazer com que esse ambiente ele tenha uma curva de absorção mais ou menos equilibrada entre todas as frequências. Que ela não absorva só as frequências mais altas, mas também absorva de maneira regular, muito parecida com as frequências mais baixas, justamente para o teu som não ficar velado, você não ter uma sobra de graves. Ainda mais se for um lugar de gravação ou de mixagem, né? Porque se a pessoa está mixando ali e sobra grave ali, qual que é a tendência que ela tem? É de botar menos grave na música dela. Exatamente. Então a mixagem dela vai estar imperfeita. É que nem quando você mixa um show ao vivo, já aconteceu isso comigo algumas vezes, num lugar que é pequeno e o guitarrista bota a guitarra dele alto no palco. O que acontece? Você tira a guitarra do cara da mix. Se alguém for gravar a tua mix, vai falar que está faltando guitarra, porque ela estava presente no ambiente, mas não na mix. Da mesma forma funciona se você tem um desequilíbrio de frequências, né? Ou seja, exatamente. Tua mixagem vai ser comprometida por causa da acústica do lugar que você mixou. Exatamente. Você tem que ter um lugar com uma acústica bem plana, né? Bem uniforme, para você poder ter todas as frequências bem distribuídas. E outra coisa que é muito importante nessa distribuição balanceada do som, como as reflexões chegam em você. O seu ponto focal de audição. E é por isso que uma sala de mix boa, ela é uma sala que tem paredes de maneira simétrica, porque a quantidade de energia que chega no seu ouvido esquerdo e que chega no seu ouvido direito sejam semelhantes. E quando a gente fala em simetria, a gente não fala em paralelismo, a gente fala em simetria, né, que é diferente. Coisas que estão do lado esquerdo são espelhadas de coisas que estão do lado direito. E por que a gente não fala em paralelismo? O que acontece quando você tem duas paredes paralelas, Roncone? Você tem reflexões e flutereco. O que é isso? Nada mais é do que quando uma onda, ela, entre aspas, fica presa entre duas paredes e ela fica refletindo e voltando
Lembra aquela brincadeira de você pegar uma bolinha de tênis de mesa, né, de ping-pong, bater lá na mesa e ficar com, né, ficar com a raquete em cima para ela ficar pulando de um lado para o outro, do lado para o outro, do lado para o outro, até perder energia? É isso daí que é o Flutereco, ou seja, o som vai ficar rebatendo de um lado para o outro e você vai ouvir essas reflexões todas somadas chegando no teu ouvido. A frequência que é múltiplo do tamanho dessa sala, de acordo com a velocidade do som, então alguns pontos essa frequência fica muito elevada. Exatamente. E alguns pontos ela se anula. E aí você tem isso na parede paralela, mas você também tem no modo oblíquo e tangencial, né? Ou seja, não só a onda que vai e volta entre duas paredes, mas entre 3 paredes e 4 paredes também, né? O que complica muito mais a nossa acústica, né? Quando faz uma sala de mixagem ou uma sala de gravação, botar as paredes de forma para evitar esse tipo de ondas estacionárias. E o que vale dizer que assim, não é só a parede lateral que ela tem que ser inclinada e tal, mas as frontais e traseiras também, né? Senão você vai criar um flutter, né? Uma correspondência entre a parede da frente e a parede do fundo. Normalmente a parede da frente você tem o vidro da técnica, você tem algum tipo de absorção que ajuda ali, né? E no fundo também. As laterais é que você trabalha mais com inclinação. E isso vale também para a sala de gravação também, né? Exatamente. Se você tem um ambiente pequeno na sua casa, que você quer evitar esse tipo de coisa, a absorção é a única forma de você realmente evitar esse tipo de efeito, né? Justamente porque cada reflexão o som vai perdendo energia e aí ele acaba não ficando preso porque a energia dele já acaba sendo dissipada. É muito mais difícil você inclinar uma parede do que botar material acústico na parede. Com certeza. Às vezes você vê também nas paredes dos estúdios um negócio que parece que é um monte de cabo de vassoura quadrado saindo da parede, assim, né? Um monte de pitoquinhos, assim, né? Ou então parece umas prateleiras de livro, assim, e tá tudo meio que pra fora, assim, né? Por que é feito aquilo, Roncone? Aquilo são difusores. Difusores. Pelo seguinte, exatamente para matar esse paralelismo que tem, né? Essa volta do som. Que cada reguinha daquela, cada coisinha daquela ali, ele tem um comprimento de onda diferente e vai refletir um tipo de onda diferente. Ou seja, as ondas que chegam ali atrás, as frequências que chegam ali atrás, elas não vão ser refletidas todas iguais na mesma direção. Elas vão fazer uma difusão, elas vão abrir ali o ambiente e se espalhar melhor. Ou seja, não fica com um ponto de cancelamento dentro da sala. Você faz com que o som dê aquela espalhada, né? Isso. E é justamente, eu não sei se você lembra quando a gente falou do básico do som, que era o combo filter, né? Combo filter. Que é quando um som chega um pouquinho atrasado para você e se soma. E se soma na mesma frequência. Você vai gerando aquele som que fica... E é justamente para evitar esse tipo de som que existe os difusores também. Os difusores que a gente vê de listinha são os difusores de média e alta frequência, mas você tem difusores de baixa frequência, que são mais para ajudar na acústica ali, né? O que mais você vê são os difusores de média e alta, A gente falou também sobre o tempo de reverberação, Roncone. O que é o tempo de reverberação? É o tempo que o som demora para sumir de uma sala, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma sala de concertos, né? Eu estalar meu dedo, aquele tempo que ele vai demorar para sumir, né? Que o som vai demorar para ter várias reflexões chegar na gente, é o tempo de reverberação. A gente chama de RT60, né? Que é o nível que ele chega a cair 60 dB. Então, isso varia para cada frequência, obviamente, porque cada frequência tem um tipo de reflexão dentro do mesmo ambiente. Mas tem os padrões de medida, né? Se mede em torno de algumas frequências. E esse tempo de reverberação pode ser útil ou destrutivo. Ou seja, numa sala de concertos ele é interessante que seja bom e grande. E num estúdio ele é interessante que seja pequeno, né? Por quê? Porque ele vai aumentar a distância. Numa sala de concertos ele vai aumentar a distância que você vai conseguir ouvir os instrumentos. Mas numa sala num estúdio de voz, principalmente, de coisa assim, ele vai prejudicar a inteligibilidade. Exatamente. Numa sala de aula, não é... Você tenta fazer com que ele tenha um tempo de reverberação um pouquinho maior, que seja a ponto de que reforce a voz de quem está falando, mas que não seja grande o suficiente para atrapalhar quem está entendendo. Exatamente, principalmente na fila do fundão, né, onde está a maioria das pessoas. Para cada tipo de ambiente e cada tamanho de ambiente, você tem um tempo de reverberação que é considerado ótimo, assim, né? Se você tem uma igreja, o ideal, assim, é você ter um tempo de reverberação maior, porque aquilo te dá uma certa aura meio mágica, assim, uma coisa mais, assim, divina, exatamente. Né?
Ainda mais para que tem canto coral, esse tipo de instrumento, ou órgão, né? Aquilo ajuda a música a soar do jeito que ela tem que soar, né? E no contrário, numa sala de leitura, numa sala pequena, você tem que ter esse ambiente controlado no estúdio para que ele não atrapalhe com essas múltiplas chegadas e destrua o som original. Você não quer atrapalhar a sua inteligibilidade. Exatamente. E inteligibilidade é um tópico que a gente pode tratar num próximo podcast. No próximo programa, porque ele tem muito papo, né? Como é que você entende o som? Bom, então acho que a gente cobriu bastante tópicos aqui, bem interessantes. A gente vai voltar com esse papo num próximo, né? Que assim, a sugestão nossa é que te faça uma acústica básica para resolver problemas. Ou seja, o que a gente pode fazer para resolver os problemas de acústica dentro do ambiente pequeno, né, Luiz? A gente vai preparar Exatamente. negócio. Se você tem alguma dúvida, algum problema específico seu, pode mandar pra gente também. A gente vai tentar responder. O sonocastpro@gmail.com e a gente vai fazer um programa justamente para responder esse tipo de dúvidas. A gente está planejando fazer um live, já que está todo mundo na onda do live. Eu estou agora estudando um software para fazer um live, então a gente vai estar planejando fazer um live também. Vamos ver como é que fica, né, Luiz? Mas isso só se tiver interesse também, né? Porque só se tiver interesse. Live de eu e Roncone se vocês não mandarem um e-mail dizendo, olha, eu quero, né? Então, responde aí. Fala se vocês querem uma live com participação aí, a gente vai montar para vocês um negócio desse legal. Tá todo mundo em casa mesmo, não tem muito o que fazer, então vamos lá. Aproveitem, fiquem em casa, não saiam para não espalhar mais essa virose, esse vírus por aí. A situação não é brincadeira, né? A situação é muito crítica mesmo, ainda mais não é só para pegar a doença, é para não causar um colapso no sistema de saúde do Brasil. Você viu o que aconteceu na Itália, na Espanha. Então vamos ficar em casa, né? Vamos nos resguardar, né? E vamos aproveitar o tempo para aprender, né? Eu estou estudando bastante coisas, estou me informando e continuo trabalhando em casa. O milagre da era moderna é exatamente essa. A internet te ajuda a fazer um monte de coisa. Mas então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Boa quarentena a todos. Escrevam lá para o nosso sonocastpro@gmail.com e um grande abraço. E a música de hoje de encerramento que vocês estão ouvindo aí já é Bossa pras Meninas, do meu amigo Amileto Stamato. Tá? Curta um pouco aí. Então fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima aí.